Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, iniciamos mais uma edição do Online com a SIX, que tem o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Da Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavar e Beme, DiCapri Hotel, 5 a Sec Lavanderias e Malme, a nossa experiência virtual. A edição de hoje do Online com a SIX vai ter como um tema que mexe com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. O tema é: alimente sabores, nutra seus sonhos. Vai estar conosco como painelista a nutricionista e também diretora da NutriLife Alimentos, a Veridiana Argenta Scapinello, que vai nos colocar muitas informações, enfim, a importância da nutrição. A gente já falou muito de que a nossa saúde entra pela boca. A gente acaba se alimentando muitas vezes equivocadamente, de uma forma não adequada, e aí o nosso organismo também acaba respondendo de uma certa forma. Então, alimente sabores e nutra seus sonhos. A alimentação é muito importante na nossa vida, mas com certeza daqui a pouco a Veridiana vai explanar mais a respeito do assunto. Eu quero apresentar um pouco do currículo da Veridiana Argenta Scapinello. Ela é pós-graduada com especialização em nutrição, ênfase em personal diet, nutrição esportiva e estética, fitoterapia e nutrição escolar. Ela é presidente da Associação Farroupilhense de Nutricionistas. Também presidiu o Conselho Municipal de Saúde nas gestões 2016 e 2017. Vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde na gestão 2018, 2019 e 2020. Também é membro do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIX Farroupilha e membro do Comitê da Covid-19 aqui no nosso município. O Online com a SIX edição de hoje é uma promoção do Núcleo da Mulher Empreendedora da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Daqui a pouco a coordenadora do Núcleo, a Cristiane Girelli, também vai estar participando com a gente mais ao término da nossa edição do Online com a SIX. Em nome do presidente José Carlos Trujillo, em nome da Carla Macalossi, diretora executiva da Nicole, que também integra a equipe da SIX Farroupilha, agradeço a todos e está aberta a edição de hoje do Online com a SIX. E de imediato eu já quero cumprimentar então a nossa painelista. Então quero saudar a Veridiana. Pode habilitar o teu microfone, a tua câmera, venha chegando a nossa edição do Online com a SIX. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre alimentação e nutrição. Muito obrigada. Com certeza, alimentação e nutrição, um assunto que nós não podemos deixar de lado, que nós temos que ter bastante atenção, porque a nossa qualidade de vida, a nossa saúde também vem daí. Mas, Veridiana, alimente sabores e nutra sonhos. A gente acaba na alimentação, é tão prazeroso a gente se alimentar que é um dos prazeres, uma das maravilhas talvez do mundo podermos nos alimentar, enfim, cada um tem o seu cardápio especial, tem o seu prato especial, mas é necessário a gente atentar talvez um pouco mais para esse tema da alimentação. Então fique à vontade a partir de agora para você nos explanar um pouco a respeito da importância de como a gente pode alimentar sabores e também nutrir os nossos sonhos. É com você, Veridiana. Perfeitamente, Leandro. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Quero agradecer já de antemão também a SIX pela oportunidade e especialmente as meninas, as minhas colegas do Núcleo da Mulher Empreendedora, pelo convite e pela oportunidade realmente de estar aqui. Muito bem, então o nosso tema de hoje é um tema realmente que nos demandaria horas de conversa, né? Porque até estava conversando com a Carla anteriormente e ela me questionou algumas coisas da alimentação. Eu disse, vai me perguntando, porque nós poderíamos ficar 3 horas aqui conversando, né, sobre nutrição e saúde. Mas para a gente poder
guinar o nosso tempo aqui, então, como eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje? Eu gostaria de colocar para vocês ouvintes que a nutrição em si, ou a alimentação, ela é regada ou rege algumas fases na nossa vida, no nosso ano, na nossa idade, na nossa família, né? E acredito que vocês concordem comigo que num período de ano, vamos pensar agora em períodos mais fechados, por vários momentos nós temos desculpas muito convincentes do porquê que nós não seguimos tão bem o nosso plano alimentar ou porquê que é tão fácil seguir o nosso plano alimentar, né? Então, são as fases da alimentação com relação ao ano que a gente vive. Anos convencionais, tá? Então, por exemplo, é mais difícil seguir um plano alimentar no inverno, é mais fácil, talvez, seguir no verão, é difícil quando vem datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Então, a gente sempre tem situações que nos implicam para que a gente consiga seguir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Isso em anos convencionais. Pelo menos é isso que os nossos pacientes relatam, né, no consultório, né? Eu engordei porque é o inverno, eu quero emagrecer porque é o verão, eu não segui bem a orientação porque tivemos eventos, tive Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, enfim, né? Então, como eu falei, no ano convencional é isso que acontece. Porém, esse ano, como todos nós sabemos, a gente está vivendo um período diferente, né? Um período que sim, nós temos todos esses outros, mas também temos uma parte que é com relação à pandemia do Covid-19, né? E eu queria colocar também que, apesar de estarmos vivenciando dentro do ano convencional a pandemia, isso também nos remete a situações especiais com relação à alimentação, né? Por exemplo, no início da pandemia, que fase que a gente viveu? A fase do susto, do medo, que gera o quê? Gera insegurança alimentar, gera mais fome, gera mais ansiedade, que gera mais fome de novo. Eu não sei o dia de amanhã, a gente ficou num período ali no início, será que nós vamos ter alimentos suficientes, né, que a gente começou a observar pelas mídias, os saques em locais, aumento de valores, né, para as compras e tal. Então, a gente ficou num momento ali bem difícil de restrições mais severas no início da pandemia, que nos gerou muitas angústias, né? Então, essa foi uma primeira fase que envolve a alimentação também. Primeira fase da pandemia, do Covid, mas também a primeira fase da alimentação. Posteriormente a esta primeira fase, entramos na segunda, que nos remete ao quê? A uma estabilização. Não estabilização da pandemia, mas há um tempo que a gente já vem vindo com essa situação, mas que gerou uma estabilidade aonde? Na minha alimentação. Então, se eu já não vinha seguindo pelo susto, pela angústia, pelos medos, pelas restrições, agora eu vou manter normalmente esses hábitos criados no início da pandemia. Então, é o segundo momento onde eu não consigo olhar também para a minha dieta, para o que eu estou consumindo, porque eu estou com mais estresse, mais ansiedade, mais situações. Eu trabalho em home office, as crianças estão em casa, enfim, existem muitas situações que nos propiciam a não ficar atentos à nossa alimentação. E daqui a pouquinho a gente já está chegando numa terceira fase pandêmica da alimentação, que a gente vai colher os frutos que a gente plantou nesse primeiro e segundo período do ano. Então, são as pessoas com mais peso, as pessoas desenvolvendo sobrepeso, mesmo que fossem eutróficas ou magrinhas, né? Desenvolvendo um colesterol que nunca teve na vida, desenvolvendo triglicerídeos, desenvolvendo, quem sabe, até uma alteração mais significativa de glicose, que é o diabetes, pressão alta, né? Enfim, todas essas situações, elas estão vindo com muito mais força agora, porque a gente passou por situações muito especiais. Especiais que, por mais que a gente diga, eu procuro me cuidar do que eu como, mas a gente está mais estressado, a gente está mais tenso, angustiado, a gente vai recair na alimentação com toda certeza, né? Então, o que eu procuro colocar sempre para os meus pacientes, meus clientes, né? Nós devemos dar uma atenção especial para a dieta, sempre. A dieta que eu me refiro à alimentação, né? Todos os dias do ano, independente do momento. Né? Isso, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque estamos numa pandemia do Covid-19 que eu vou desleixar na minha dieta.
Ao contrário, eu tenho que prestar mais atenção ainda no que eu estou consumindo, porque isso aqui vai me gerar frutos lá na frente, né? Não só pensando na questão de imunidade, mas numa questão mesmo de peso, de qualidade deste peso. Será que realmente eu não estou desenvolvendo situações de saúde justamente por não estar controlando que eu estou da maneira que eu estou me alimentando, porque eu estou preocupada com as outras situações? Então, nós devemos realmente dar mais importância ainda nesses momentos específicos. Mas, independente destes, sempre, os 365 dias do ano, a gente tem que pensar na alimentação, né? A alimentação tem que ser um dos pilares da nossa vida. Como é o nosso trabalho, é o nosso estudo, a alimentação também tem que fazer parte disso, tá? Dada essa devida importância à alimentação, para a gente ter uma ideia, vocês vão concordar comigo, que para os pacientes, por exemplo, que se contaminaram, né, com a Covid, com essa infecção viral toda que a gente está vivenciando, os sinais, os sintomas, a gravidade ficou muito mais, na verdade, as situações de saúde ficaram mais graves justamente por quê? Porque são pacientes que, na maior parte deles, eles têm comorbidades associadas, que são colesterol, triglicerídeo, glicose, sobrepeso, obesidade. Então, a gente já vem com uma herança de situações de saúde, mais a contaminação viral, mais o não cuidar da alimentação no dia a dia, gera realmente um estouro lá na frente, né? E, com isso, o que eu quero dizer para vocês também, que achei super importante e não deixar passar hoje, né? Nós nos preocupamos muito, neste ano, com a pandemia do Covid. Mas nós temos que ficar muito atentos que nós vivemos uma pandemia em saúde já há mais de 30 anos, né? A pandemia em quê? Nas doenças cardiovasculares, no diabetes, na hipertensão, que faz parte das doenças cardiovasculares, no sobrepeso, na obesidade. Isso a gente já vem vivendo há muito tempo. Só que são doenças que a gente vai se acostumando com elas, né? Normalmente elas não são graves no sentido súbito, como é uma carga viral nesse exemplo do Covid-19, né? Então a gente vem no decorrer da vida alimentando essas situações de comorbidades, de não saúde. Então, quando a gente se preocupa com a alimentação na pandemia Covid, eu paro e digo, peraí, claro que a gente vai ficar mais atento a alguns alimentos mais importantes para esse período, mas a gente tem que ficar muito mais atento a um todo da nossa alimentação sempre, porque nós vivemos realmente uma pandemia em saúde há mais de 30 anos. Isso tem comprovação em todas as linhas científicas que a gente buscar. Tá? Então, isso eu quero me referir ao quê? Que as gerações mais jovens já estão vindo com essa carga pandêmica dessas doenças que são muito silenciosas e que realmente elas vão ficar cada geração mais agravadas e a gente, por vezes, não dá a devida importância. Tá? Então, eu quis só fazer essa entradinha antes para a gente poder ter um pouquinho de noção de que momentos e momentos a gente está vendo, mas que todos esses momentos requerem muita atenção na alimentação para que a gente não colha os frutos ruins logo ali na frente. Tá? E não só no final da questão da pandemia do Covid, né? Que acredito ainda que vai demorar um período para a gente conseguir melhorar essa situação, mas a nossa vida como um todo. Dito isso, passo para um segundo momento da nossa conversa, né? Que não vou fazer perguntas a vocês, mas eu quero indagar com situações que são algumas perguntas sim. Por que eu quero indagar? Porque são perguntas e são situações que a gente vivencia também no nosso dia a dia, no consultório, e que, por vezes, os pacientes acham que é muito tranquilo dar essa resposta. Mas eu coloco para eles que essas respostas têm que ser dadas não só para nós profissionais da saúde, nutricionistas, mas que seja dada para a própria pessoa. Sabem aquelas mensagens que a gente coloca para os termos mais ânimo, seja feliz, né? Todas aquelas frasezinhas, né, para melhorar a qualidade de vida, que a gente fala todo dia, que a gente lê. Na nutrição, a gente também tem que seguir nessa mesma linha, né? Então, eu quero colocar algumas dessas frases, dessas perguntas que a gente usa muito na rotina, para que vocês comecem a se indagar um pouquinho mais,
tá? Com relação à alimentação. Quero citar um exemplo. Como é que está a nossa rotina alimentar? Ai, Vera, mas essa pergunta é muito ampla. Mas será que a gente para e pensa como está minha rotina alimentar? Será que a minha rotina alimentar está adequada à minha situação de estresse, à minha situação de trabalho e à minha condição de saúde? Vamos hoje colocar a cabeça no travesseiro, hoje de noite, e parar e pensar um pouquinho, façam essa reflexão. O quanto a minha rotina pode interferir nessas situações, por exemplo, como estresse, ansiedade, minha condição de saúde, né? Será que eu sei como é essa minha rotina? Eu fraciono a minha dieta? O que é fracionar a dieta? É fazer no mínimo 4 refeições por dia. Isso vocês ouvem todo santo dia de nós nutricionistas. Em todas as mídias, a gente sempre fala como vai ter melhor qualidade de vida na alimentação, fracione sua dieta. Que é fracionar, então, é fazer várias refeições ao dia. Será que eu estou fazendo isso? Mas eu sei que eu tenho que fazer. Por que eu não faço? Por que é importante eu comer várias vezes ao dia, ao invés de uma vez, 2 vezes? Ao mesmo tempo, eu te pergunto, como é que é a cor da tua dieta? Tu tem uma dieta colorida? Tu tem uma dieta muito amarela? Muito vermelha? Muito verde? As cores representam os nutrientes dos alimentos. Então, se eu vou consumir um alimento verde, eu vou ter determinados nutrientes. Se eu vou consumir um alimento amarelo, serão outros. Vou consumir um laranja, mais forte, né, do que esse amarelo, serão outros. E assim sucessivamente. Então, será que eu tenho cor na minha dieta? Pare e pense um pouquinho. Será que a tua alimentação tem frutas o suficiente? Ai, Veri, quantas frutas eu preciso comer por dia? Né? Quando a gente fala assim para a mídia, a gente, claro, coloca uma média, né? Por isso que eu fiz a primeira pergunta, a tua alimentação de acordo com a tua rotina. Mas, a gente, será que come no mínimo 2 frutas por dia, que é um mínimo? Será que eu como pelo menos 2 vegetais diferentes no dia? Será que eu como proteínas suficientes? E carboidratos? Será que eu consumo carboidratos adequadamente? Porque aí eu te pergunto, com essa pergunta eu lanço outra. Será que dietas tão restritivas dão resultado realmente eficaz? Dietas sem carbo, sem proteína, com excesso de proteína, dieta líquida, dieta da banana, dieta do abacate, né? É low carb, é jejum intermitente, enfim, vários tipos de dieta que a gente ouve. Será que são tão eficazes ao ponto de tirarmos a sociedade dessa condição de saúde que a gente está hoje? Ou será que a gente tem que, juntos, fazer um trabalho bem refinado, bem apertadinho, com a reeducação alimentar, que vai fazer com que a gente trabalhe junto essas perguntas que eu estou fazendo aqui, que parecem tão simples? Né? Então, quando a gente fala em dieta, em cor, dieta rica em verdura, rica em fibra, mas a gente sabe disso, por que a gente não faz? Qual é o nosso problema? Eu tenho que fazer muita restrição para conseguir chegar onde eu quero, ou onde eu preciso chegar, por vezes, né, que não é só onde a gente quer. Será que a gente está tomando água suficiente? Se hidratando o suficiente? A gente não precisa tomar 5 litros de água por dia, mas será que eu consigo tomar 1 litro, pelo menos, de água por dia? Será que eu consigo, então, complementar com essas 2 frutas mínimas ao dia? Outra pergunta importante. Você está conseguindo organizar as suas refeições? E aí vai ao encontro do momento pandêmico agora, com relação ao Covid. Será que eu estou dando uma atenção mais plena para essa alimentação? Eu estou pensando o que eu vou consumir no almoço? E o meu jantar? E os meus lanches? A gente está organizando isso? Então, quando eu pergunto isso para o paciente, o paciente diz, não, Veri, eu organizo. E eu pergunto, o que tu comeu ontem? Ontem de noite? Não lembro. E ontem de meio-dia? Também não. Então, se a gente não lembra, é porque a gente não está dando o devido valor às refeições. E quando eu falo, será que você está programando essas refeições? Não é porque a gente passa o tempo inteiro falando em comida.
ou pensando sempre em comer, 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 mas poder organizar isso. A partir do momento que tu levanta de manhã, tu já previu o teu café da manhã, tu vai levar o teu lanchinho para amanhã e para a tarde. É como se fosse a lancheira da criança, né? A gente não manda o lanche para os nossos filhos, nós temos que organizar o nosso lanche também, mesmo estando em casa, em home office. Será que eu consigo programar o meu almoço e o meu jantar? Por que é tão importante programar as refeições? Porque se tu organizou que tu vai fazer hoje um arroz, um feijão, um bife de gato, um alface, um tomate, tu vai chegar em casa condicionado a fazer aquela refeição. Diferente de que, se tu chegar em casa, cansado já, estressado, angustiado, tu vai pegar o que tiver na frente, vai fazer o mais prático, vai colocar mais carboidrato normalmente, que é o mais fácil a gente poder fazer, e vai colocar muito menos verdura na tua refeição. Isso as pessoas relatam muito pra gente. Ai, Vê, mas não dá tempo de ficar fazendo salada todo dia. Mas se programa, organiza antes. A gente pode lavar os vegetais já no final de semana, deixar higienizadinho na geladeira. A gente pode congelar muitos vegetais e já deixar semi-pronto, para que seja mais fácil na hora do aperto a gente preparar rapidinho. Mas para isso eu tenho que programar as minhas refeições. E essa programação, além de ser muito funcional, né, nos traz também uma economia nas compras, porque eu estou organizando as minhas refeições, eu vou organizar também as minhas compras, fazendo com que o meu custo também, com relação aos alimentos, diminua. E aí eu pergunto a vocês também, será que existe alguma dieta que seja tão perfeita como as anteriormente que eu falei, das restritivas? Será que existe a dieta ideal? Eu acredito, sinceramente, na reeducação alimentar. Obviamente, como nutricionista, né? Mas também, meu coração diz isso, que se nós pudermos deixar o nosso plano alimentar mais organizado, não se deixando influenciar pelas nossas situações do dia a dia, como o nosso estado emocional, como as nossas rotinas, a gente consegue alcançar, sim, os objetivos. Falo agora não só como nutricionista, repito, né, mas de coração. Se a gente conseguir organizar isso, se torna muito mais fácil de atingir os objetivos que a gente tem. E isso não vale só para a alimentação, né? Vale para todos os setores da nossa vida. Organização, planejamento, ficar atento ao que está acontecendo comigo, atento ao mercado de alimentos, atento às rotinas da família. É mais fácil, será, eu preparar uma salada ou é mais fácil, será, eu preparar um arroz? Ah, veio o arroz. Bom, se tenho uma ou duas pessoas que não querem salada, eu já deixo de lado essa salada porque vai ser só para mim. Não, peraí, eu estou plantando a minha sementinha. Eu tenho que fazer esse trabalho, que, claro, vai refletir na família, sem sombra de dúvida, né? Mas que vai me fazer colher bons frutos lá na frente. Tá? Então, quando eu falo que a alimentação tem que ser um pilar, ela tem que ser, sim, um pilar da nossa vida. Senão a gente realmente adoece muito cedo, desnecessariamente. Tá? Com essas perguntas, eu fecho um segundo ciclo das nossas conversas, tá? E aí eu entro no terceiro, não menos importante, né? Mas o que instiga um pouquinho mais, não através de perguntas, mas com algumas frases de efeito que a gente usa também nas nossas rotinas em consultório. Se tiver alguma colega nutricionista, acredito que nos ouvindo, né, que vai concordar comigo. Vocês devem ter ouvido falar já sobre na frase que diz: desempacote menos e descasque mais. Também ela é muito taxativa já, né? E taxativa por quê? Será que a gente está fazendo isso realmente? Está abrindo mais pacotinhos e descascando menos? Não, mas eu não faço isso, né? Os pacientes falam. Mas vamos parar e pensar. É mais fácil eu comprar uma fruta ou uma barrinha de cereal? Ah, a barrinha de cereal, eu só abro o pacotinho, eu consumi a barrinha, não sujei nada, não deu cheiro, foi prático, botei na bolsa. A fruta não, eu vou ter que higienizar, vou ter que descascar, por vezes picar, enfim, gera um pouquinho mais de trabalho. Mas, será que essa industrialização toda está ajudando na nossa saúde? Vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso também. Tá? Então, a gente tem que ficar atento que não é somente o comer a mais,
o comer nos eventos que a gente fala, né? A nossa rotina tem que estar organizada e tem que estar bonita, tem que estar saudável. Então, quando a gente fala descasque mais e desempacote menos, é justamente para voltar aos nossos hábitos de antigamente, os hábitos dos nossos pais, dos nossos avós, onde a gente tinha muito mais alimento natural do que tanto alimento industrializado. Outra frase de efeito também que nós usamos muito é que você busque saber se a sua fome, ela é fome da alma ou a fome do corpo, né? E aí, se tiver alguma colega da área da saúde, as psicólogas também vão concordar comigo, né? Que por vezes os nossos tratamentos, eles são tão dependentes da psicologia, da fonoaudiologia, fisioterapia, educadores físicos, enfim, né, as mais diversas áreas da saúde, os médicos, que a gente chama de equipe multidisciplinar, né? Por quê? Porque a gente tem que buscar esses suportes e tentar trabalhar em conjunto para chegar a um único fim, que é o objetivo daquele paciente, fazer aquele paciente ou cliente sair da situação de saúde que ele se encontra e que ele não quer mais, ou que não pode mais. Então, quando eu faço a pergunta, será que a tua fome é da alma ou é do corpo? O que isso quer dizer? Será que eu tenho fome ou tenho vontade de comer? Né? Quando também os pacientes chegam no consultório e dizem, ele passou uma fome na primeira semana, eu questiono, e era fome ou vontade de comer? Daí fica um silêncio, assim, né? Acho que era vontade de comer. A fome nos deixa com mal-estar, não nos deixa bem, dá tontura, dá sudorese, dá aquele mal-estar que realmente não está dando para aguentar. Mas a vontade de comer é aquele momento, assim, que tu diz, eu queria tanto comer, sei lá, um chocolate agora, mas se esperar 5, 10 minutinhos, passou, né? Ou tomou um copo de água e passou também. Essa é a vontade de comer que a gente tem. Então, a gente tem que procurar saber se eu quero acalmar a minha alma ou se eu estou querendo realmente alimentar o meu corpo. Tá? Essa é uma frase importante também que a gente coloca. Uma outra frase que eu gosto muito de usar é que a gente tem que procurar se alimentar de uma forma que nós chamamos de atenção plena. O que isso quer dizer? A gente tem que desligar o nosso piloto automático, né? Aquele nosso pilotinho que chega na mesa, serviu, só olhou para o prato, cortou rapidinho, que tem que cortar, engoliu, saiu da mesa. E aí eu pergunto, o que tu almoçou? Tu lembra? Não, mas foi há 2 horas atrás e tu não lembra? Não. Né? Isso vocês podem estar se perguntando, mas será que acontece mesmo? Acontece sim, as pessoas não lembram 2 horas atrás, por vezes, o que consumiu. Por quê? Porque está tudo muito no piloto automático. Então, alimentar-se com atenção plena é o quê? É realmente olhar para aquele prato, olhar para aquela refeição e dizer, nossa, que bom que eu estou consumindo esse prato bonito, colorido, agradecer ao prato que está na mesa, agradecer a fruta que está na tua frente e dizer que delícia. Saborear, mastigar, talvez não dê tempo de mastigar as 20 vezes que a gente recomenda, mas pelo menos sentir o sabor, degustar aquela refeição. Saia do piloto automático, principalmente para a alimentação. Isso parece também muito banal, mas é muito importante. Tá? Isso a gente ouve dia após dia no consultório. E também eu gostaria de colocar para vocês uma outra questão importante com relação à mastigação, né? Que a mastigação, nós temos que lembrar que os nossos dentes, eles estão na boca e não no nosso estômago. Veri, mas precisa dizer isso? Preciso sim. Porque nós temos o triste hábito de botar um alimento na boca e engolir, de não mastigar. Por que os nossos dentes estão na boca e não no nosso estômago? Nós poderíamos ter uma boquinha sem dentes, se a natureza assim achasse que convinha, né? Mas não, a mastigação tem que ser feita nessa parte chamada boca, para que aqui seja lançada enzimas digestivas para começar o processo digestivo e depois vá para o restante dos nossos órgãos, como, por exemplo, para o estômago depois e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala mastigue mais, observe mais, sinta mais o prazer do teu alimento, é realmente saborear,
saber o que tu está consumindo de um jeitinho assim bem prazeroso, mastigando muito, ativando as papilas gustativas, tá? E por que eu ressalto tanto isso? Porque as pessoas também me comentam que não sentem por vezes, eu não acho graça comer uma banana, por exemplo, eu não acho graça comer uma maçã, né? Mas eu acho graça em comer o quê? Eu gosto de comer chocolate, bolo, torta, né? Alimentos com maior índice glicêmico, índice calórico e tal. Aí, o que eu gosto de explicar para os pacientes? Eu explico para todos como se explicasse para as crianças, né? Que aí a gente consegue ter um entendimento, por vezes, melhor, de um jeitinho diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as nossas papilas gustativas, quando a gente não mastiga bem, ou quando a gente só consome alimentos que são muito doces, ou muito salgados, ou muito gordurosos, elas vão se adaptar àquela situação. E elas vão gostar daquela linha de alimentos. Quando você comer uma banana, uma maçã, uma pera, um alface, um tomate, é claro que as mesmas papilas que estão no mesmo local vão dizer, peraí, mas eu não gosto disso, eu não achei graça nenhuma nisso. E aí a gente para de comer, porque não achou graça, não gostou. Mas é porque as nossas papilas estão acostumadas com esses outros alimentos, que ativam muito mais elas. Então, a partir do momento que a gente começa a frear um pouquinho essa situação, a gente muda a nossa percepção das papilas gustativas e começa a realmente ver ou sentir o prazer em comer esses outros alimentos mais naturais e mais saudáveis. Tá? Então, aqui também abordar algumas frases importantes que a gente usa também em consultório, que eu acho que faz a gente pensar um pouquinho mais também, né? Saindo de situações cômodas para situações ativas. A gente possa ser mais proativo com relação à nossa alimentação. E também eu selecionei aqui, na verdade, um pensamento, né? Que a gente também, por vezes, pensa assim, Iveri, será que é tão importante assim, né? Nós pensarmos num todo na nossa alimentação? Será que eu não posso só me organizar com um bom fracionamento? Tudo isso é importante? Tudo se encaixa, né? Será que tudo isso tem que estar encaixadinho? Então, eu separei uma frase de um pensador que nos diz assim, que precisamos ter em mente que a alimentação normal, ela deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completa, além de harmoniosa em seus componentes e adequada à finalidade e ao organismo que se destina. Assim, a gente vai conseguir ter uma saúde melhor, consequentemente, uma qualidade de vida. E isso resume exatamente o que a gente falou anteriormente, que eu coloquei para vocês, né? Que a quantidade, sim, é importante que esteja presente, calculada nesse plano alimentar, mas a qualidade é tão importante quanto a harmonia desse prato, a cor desse prato, a finalidade que se destina, né? A Vera tem um plano alimentar. A Carla vai ter outro plano alimentar. O Leandro vai ter outro. A Cris vai ter outro. E assim, sucessivamente. Cada pessoa tem o seu plano alimentar, que vai de acordo e é um encontro de quê? Das suas necessidades. Necessidades de saúde e das suas necessidades de rotina também. Né? Eu posso ter uma rotina mais corrida, a Carla pode ter ainda mais do que eu, a Maria pode ter menos do que eu tenho muito estresse, a Maria menos, e assim sucessivamente. Isso tudo a gente vai adequando a alimentação para que tenha cada vez mais qualidade de vida através da alimentação e um melhor resultado para sair nas situações de comorbidade, se for o caso da pessoa ter. Mais ou menos seria esta linha que eu procurei conversar hoje para poder ficar dentro do nosso tempo, viu? Ótimo, Veridiana. Bom, foram 30 minutos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, muito preciosos e muito conteúdo de muita informação também, porque a gente para e pensa, eu pelo menos estava aqui nesse sentido, e quem está nos acompanhando do outro lado também, como estão errados os nossos hábitos alimentares. Como a gente se alimenta equivocadamente. E eu falo por mim mesmo, né? Daqui a pouco é uma alimentação totalmente desequilibrada, chegou em casa na pressa, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo que é mais rápido, vou aproveitar uma coisa enlatada, alguma coisa pré-pronta, só vou aquecer. Nesse sentido,
a gente perde muito do poder nutricional, né, dos nossos alimentos. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, e depois já tenho várias perguntas que também estão aqui no chat do Zoom da Six Farroupilha. Antes disso, eu quero registrar que o nosso Online com a Six tem o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Da Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, DiCaprio Hotel, 5 a Sec Lavanderias, Malme, a nossa experiência virtual, e a partir de hoje também se juntando ao nosso time de patrocinadores do Online com a Six, a Plipper, Sistemas de Gestão. Então seja bem-vinda a Plipper Sistemas de Gestão. Muito obrigado também ao Fabiano Sinhac pela confiança, por ter apostado, estar apostando conosco no Online com a Six. Muito obrigado, Fabiano Sinhac, e que a Plipper Sistemas de Gestão também possa chegar para somar, vem chegando para somar com certeza com o nosso trabalho. Veridiana, deixa eu te fazer uma pergunta. Por quê? Porque a nossa alimentação é a chamada válvula de escape para o nosso estresse, para a nossa correria, para o dia a dia puxado, a ansiedade, aí você quer comer. Por que a gente acaba buscando esse refúgio diante desses contextos em cima da alimentação? Excelente a tua pergunta. E aí eu já lanço uma outra pergunta também, ou uma indagação. Qual o momento do dia mais crítico para que essa situação ocorra? Final do dia, de noite. Então a gente já começa a linkar o porquê, né, dessa tua pergunta. Porque o que acontece no final do dia, por exemplo? A gente chega em casa, a gente dá aquela relaxada, agora cheguei, família, bem-estar, descanso, né? O que a gente busca? Alimentação para ter o quê? A sensação de aconchego, de bem-estar. Nós chamamos esse período, né, alimentar, onde a gente desconta tudo isso na alimentação, do comfort food. A gente busca o conforto através da alimentação. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, principalmente carboidrato, nos aumenta a glicose no corpo, que nos aumenta os hormônios da saciedade e do prazer. Então, claro que se você comer uma cenoura, talvez não chegue nessa plenitude de bem-estar. Mas se comer um pedaço de bolo, uma fatia de pão, questão de minuto, já vai estar com essa sensação plena de bem-estar. Esse comfort food, nessa linha de alimentos, que são os carboidratos, são muito mais rápidos. Então, a gente busca essa compensação através dos alimentos justamente por quê? Porque eles trazem essa sensação de bem-estar fisiológica. O que a gente tem que pensar? Antecipadamente, organizando a nossa cabeça. E aí a gente vai conseguir organizar a nossa rotina também. Por exemplo, se final da tarde é o meu momento mais crítico, então eu vou me antecipar, eu vou fazer um lanche antes de chegar em casa. Para quando eu chegar em casa, eu já vou estar um pouco mais saciado, mais tranquilo, e aí eu vou conseguir pensar melhor no meu jantar. Mas isso é fato, é real, tá? Sim. Posso emendar uma segunda pergunta? Por que nós aqui na nossa região temos o hábito de promover encontros entre as pessoas, amigos, famílias, e o que mais a gente se preocupa é com a alimentação, é com o almoço ou com a janta? É correto isso? Ou talvez a gente deveria se despreocupar um pouco com a alimentação? Porque tudo parece que passa pela alimentação. Eu vou na tua casa no final de semana, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É correto isso, Veridiana? Olha só, eu penso assim, que se, dependendo do horário que for, né, esses momentos de organização que a gente tem, de reuniões, a gente tem que sim organizar alguma coisa. Por quê? Porque o que acontecia e acontece ainda hoje, para quem não se organiza, volta à mesma questão da organização, né? Nós temos uma reunião hoje à noite, por exemplo, às 7h30. Supondo que ela acabe 9 horas. Nós não organizamos nada para esse momento para a gente comer alguma coisa e tal, né, descontrair. Ou eu janto antes, o que normalmente não acontece, ou eu vou jantar depois. Se a gente jantar depois, eu vou chegar em casa o quê? Com muita fome, cansada, estressada, e eu vou buscar o quê? O que tiver pela frente. Então, quando a gente vai devorar tudo, vai devorar tudo. Exatamente. Então, quando a gente pensa assim, será que tudo é movido a comida? Eu acho que se a gente se organizar,
e organizar realmente assim, ó, cada um traz uma coisa, né? Por exemplo, as nossas reuniões do núcleo, né? Agora a gente não consegue fazer mais, mas que a gente estava fazendo. Cada um traz um lanche. Vamos organizar esses lanches. A gente não precisa trazer todo mundo carboidrato. A gente pode trazer uma proteína, um suco, um café, um doce, sabe? Organizar o que a gente vai ter neste momento para que a gente não se sobrecarregue. E aí a gente consegue manter uma alimentação saudável. As pessoas dizem, ai, Veri, mas eu nunca mais vou poder comer um aniversário, ir para uma pizzaria, para uma churrascaria, né? Eu não vejo que essas situações sejam um grande problema, desde que a rotina da gente esteja adequada. Ir para uma pizzaria, eventualmente, comer um pedaço de torta, eventualmente, não é um problema. Se o teu dia a dia estiver organizado, se tu fizer a contrapartida para poder usufruir dessa alimentação. Então, eu sou dessa opinião. Realmente, tudo é movido à comida, né? Mas se a gente se organizar para que este momento seja legal, eu acho que a gente vai bem. Eu quero te fazer uma provocação, Veri, porque hoje ainda nós estamos muito nesta geração fast food, ou seja, aquele lanche rápido, é X, é cachorro-quente e tantos outros, enfim. A gente acaba se alimentando, é gostoso, é prazeroso, mas isso em excesso é muito prejudicial para a nossa qualidade de vida? Sim, eu já te faço uma outra provocação, então. Tu me lança uma pergunta, eu te lanço outra. E será que a gente não pode fazer um fast food em casa? Né? Então, acho que esse novo momento que a gente vive é justamente uma readequação dos nossos objetivos e das nossas rotinas. Quem sabe a gente não organiza em casa, cada um faz uma coisa. Algum membro da família vai fazer um hambúrguer feito em casa, não comprado. Então, a gente pode até comprar carne moída, independente se é gado, frango, né, ou algum vegetal, mas a gente vai montar o nosso hambúrguer em casa, o hambúrguer da família. Vou comprar um pão. Bom, hoje a gente tem também pães de hambúrguer, por exemplo, né, só um exemplo do hambúrguer, pães integrais, tem pão branco, tem com gergelim, sem gergelim. Ok, vou fritar uma cebolinha. Bom, será que eu preciso colocar shoyu, como, por exemplo, tem em vários industrializados, ou eu posso daqui a pouquinho só dar uma corada com um pouquinho de açúcar mascavo? Bom, eu posso colocar um tomate, posso colocar um alface. Então, a gente pode montar o nosso próprio fast food. Como pizza, por exemplo. Por que a gente não monta uma pizza em casa? Vamos fazer a nossa massa de pizza. Vamos montar a nossa pizza. Vamos fazer o nosso cachorro-quente. Será que comer cachorro-quente, por mais que tenha salsicha industrializada uma vez por semana, não é permitido, já que os outros dias eu estou me cuidando tão bem, eu estou colocando muita fruta na minha dieta, muito vegetal, muita fibra, equilibrando as refeições, fazendo um bom fracionamento e me cuidando. Será que um dia na semana eu não posso dar a esse direito, entre aspas? Então, eu realmente, assim, Leandro, eu te coloco que os fast food industrializados, claro, eles são cheios de sal, cheios de açúcares, cheios de gordura. A indústria precisa fazer desse jeitinho para que se torne atrativo ao nosso paladar, né? E para que consiga conservar mais parte dos alimentos. Então, a minha sugestão realmente é que, não que você não coma nunca mais, né, um alimento ou um fast food, mas que seja raramente e que a maior parte do tempo a gente possa fazer em casa, reformulando o nosso jeitinho de fazer as refeições, unindo a família ao redor da mesa para fazer uma alimentação diferente e saudável. Tudo que a gente prepara em casa de alimentação, daqui a pouco a questão de uma massa, de um arroz, a questão de refogados e verduras, enfim, tudo que a gente prepara em casa, faz em casa, o valor nutricional é melhor, é menos prejudicial à nossa vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão dos conservantes, porque a gente vai encontrar no mercado muita coisa, está tudo pronto, ou pré-pronto, é só você colocar no micro-ondas, ou, enfim, ultimar o cozimento, alguma coisa nesse sentido. Mas como é que fica essa questão nutricional e a questão dos conservantes que são colocados no alimento para que ele tenha uma durabilidade mínima? Sim, até inclusive eu tenho a minha empresa, né, a gente tem uma empresa de produtos congelados, nós não usamos conservantes, acidulantes artificiais em absoluto, né, nos nossos pratos congelados,
que tenha uma durabilidade boa. Por isso que, graças a Deus, a gente recebe muitos elogios dos nossos clientes, justamente porque a gente consegue manter uma refeição mais caseira, né, mais tradicional, sem aquele gostinho do industrializado, né? Mas realmente a indústria, de uma maneira geral, precisa colocar, por vezes, não precisaria colocar o excesso, né? Mas precisa que contenha mais acidulantes e conservantes para que aquele produto consiga atingir o objetivo que eles querem. Por exemplo, ativar as papilas gustativas para que eu queira mais daquele sabor, né? E, ao mesmo tempo, que tenha mais durabilidade também. Então, quando a gente pensa em refeições em casa, claro que elas vão ser, ou vão apresentar menos gordura, menos açúcares, isso é fato, porque eu não tenho como fazer, por exemplo, num restaurante, um grande restaurante, um arroz sem absolutamente nada de gordura. Eu não vou conseguir chegar com uma apresentação satisfatória sem absolutamente nada de gordura. Em casa, em contrapartida, eu não preciso usar gordura para fazer o arroz. Né? Então, a gente consegue fazer adequações muito melhores que por vezes, o restaurante ou a indústria, não que eles não queiram fazer, mas, por vezes, é necessário justamente para que fique uma melhor apresentação ou uma maior durabilidade. Né? Mas os nossos produtos da minha empresa, realmente a gente usa o mínimo possível de sal, o mínimo possível de gordura, por vezes praticamente nada, e nada de acidulantes e conservantes artificiais. Sim. Veri, mais uma questão. Quais são as nossas falhas, os nossos erros mais graves quando a gente prepara alimentação em casa? É, por exemplo, fazer massa, batata frita e arroz junto? É combinar uma série de carboidratos? Sim, a gente comete 2 erros nessa situação, né? O primeiro deles, fazendo vários carboidratos, a gente vai ter vontade de comer os vários carboidratos. E o segundo problema é que, coitadinho de quem cozinhou, porque ele já matou 3 cardápios aí, né? Numa tacada só. Um dia ele poderia ter feito arroz, no outro dia massa e no outro dia batata. Porque tu há de convir comigo, né? Que quem faz a refeição todo dia, chega na quinta, sexta-feira e diz, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais fazer comida. A minha mãe, por exemplo, acho até que ela está nos assistindo, ela fala isso todo dia. Eu não sei nem o que fazer hoje. Mesmo que ela faça um tipo de comida por dia. Então, calcula quando a gente faz 3 tipos no dia só. E aí vem a Veri com muita vontade de comer no almoço, não dando atenção plena, né? Não desligando o piloto automático. O que eu vou buscar? Alimentos que eu nem preciso mastigar, né? Primeiro, começa por aí. Então, eu vou na massa e eu vou no arroz. Eu nem sei que eu fiz essa mistura. Mas era mais prático, eu fico aqui na minha frente. Então, acho que quando a gente para e pensa organizando o nosso cardápio, a gente facilita muito a vida também de quem vai comer, né? Para facilitar com que essa pessoa não se atente, não tenha a tentação de poder fazer essas misturas de carboidrato, porque esse é um dos pecados capitais que a gente faz, né? A gente tem a disponibilidade, a gente vai comer. E tem mais pecados capitais que a gente acaba cometendo na composição quando a gente prepara o nosso cardápio em casa? Tem. O principal é a mistura dos carboidratos, né? Mas um detalhe, assim, que a gente também passa e não percebe é justamente na adição, por exemplo, de sais em excesso ou de gordura em excesso. Um exemplo que eu falei anteriormente do arroz. Será que a gente precisa colocar óleo para fazer um arroz? Será que eu preciso colocar óleo quando eu vou cozinhar uma massa? Eu não sei quem que inventou isso, de colocar óleo dentro da água para cozinhar a massa. Que vai cozinhar a massa e deixá-la soltinha nada de água, né? Não óleo, mas se for ver, a maior parte das pessoas coloca. Será que para fazer um feijão, daqui a pouco eu coloco já uma carninha dentro, eu preciso colocar gordura para fazer esse feijão? Será que eu preciso daqui a pouquinho encharcar minha salada de óleo? E as pessoas dizem, nem me fala que eu tenho que comprar azeite de oliva. Eu digo, por quê? Vamos começar a conversar sobre isso também. O azeite de oliva é um azeite que a gente tem que consumir cru. Tem que botar fios na salada. Então, eu não tenho que encharcar a minha salada e muito menos as preparações que eu vou fazer com azeite de oliva. Porque isso vai gerar um custo muito alto e desnecessário, né? Então, quando a gente fala também em reeducação alimentar, é importante que eu não deixe de passar essa informação também, é que a nossa dieta ela não pode ser cara. Né? Ela tem que ser com um custo muito bom.
E isso é muito satisfatório quando a gente coloca para os pacientes, que eles relatam para a gente, eu estou gastando muito menos agora, fazendo reeducação alimentar, porque eu estou comprando o que é o essencial e usando da maneira correta. Então, eu não estou desperdiçando alimentos, né? Estou organizando melhor as minhas compras. Então, isso é muito satisfatório para a gente também, né? Agora eu passo a palavra, então, final para a nossa painelista, a Veridiana Argentes Capinello, nutricionista. Bom, diz que o final é sempre muito bom, né? A cereja do bolo geralmente está no final. Que dicas que você nos deixa de uma forma breve também para que a gente melhore na nossa alimentação, Veridiana? Então, realmente o que a gente precisa mudar são as nossas condutas, né, Leandro? Então, o que eu deixaria também como pensamento, assim, que eu levo para a vida, né? A gente precisa realmente alimentar-se para nutrir o nosso corpo, tá? E nós temos muitos saberes, a gente ouve muita informação. Então, que a gente procure filtrar essas informações, buscar realmente a verdade nestas, né? E que realmente a gente possa manter o foco nos nossos objetivos. Como nós temos inúmeros objetivos na vida, um deles também tem que ser com relação à alimentação. Então, procurarmos deixar os nossos sonhos realmente nutridos, com muito foco na saúde, através da alimentação. Eu diria assim que não é uma dica alimentar no sentido de, eu vou fazer isso para melhorar a minha condição, mas as nossas atitudes com relação à nossa alimentação farão a diferença. Então, alimentar-se para que a gente possa nutrir o nosso corpo, a nossa alma, e que a gente tenha muitos objetivos e muitas metas que a gente possa atingir, né? E nós profissionais estamos aqui, então represento também as colegas nutricionistas, para que a gente possa justamente ser a bengala, né, nesse caminho que a gente quer traçar para uma busca de uma qualidade de vida melhor, né? Então, nós não damos exatamente o bolo pronto, né, mas a gente procura te orientar na receita, a gente procura te conduzir por um caminho melhor. E assim, juntos, a gente vai atingir os nossos objetivos. Quero finalizar também agradecendo, então, a Cris, que representa todas nós, o núcleo, né, as meninas todas, a minha família, especialmente, que também está nos assistindo, pela oportunidade, pelo apoio de sempre aqui, para podermos estar aqui conversando um pouquinho sobre um assunto tão amplo, né, que a gente teria sempre muitas coisas para a gente poder colocar. Muito obrigada mesmo de coração. E desta forma, agradecendo mais uma vez a Veridiana Argentes Capinello, nós vamos chegando ao final desta edição do Online com a Six, e eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui, ó, nossos patrocinadores, então, a Sicredi Serrana, gente que coopera, cresce, a Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavari Bene, DiCaprio Hotel, 5 a Sec Lavanderias, Malme, a nossa experiência virtual, e a partir de hoje também com a gente, a Pliper, Sistemas de Gestão. Bem-vinda a Pliper Sistemas de Gestão. Obrigado ao Fabiano Sinhac também por acreditar, por aceitar, enfim, estar conosco e nos oferecer credibilidade nesse projeto. Desta forma, vamos chegando ao final desta edição do Online com a Six. Veri, me ajuda a dar o tchauzinho para todos que estão aí. A todos um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, até.